Muito bom dia. É com uma grande satisfação e muita honra que eu dou continuidade a esta série de atividades acadêmicas, registros sobre registros, aqui nesta magnífica página do Facebook da Anoreg do Paraná. De antemão, antes de até mesmo agradecer o muito que tinha que agradecer e fazer um pequeno resumo introdutório até do método que nós vamos seguir aqui, ou dar sequência ao método que estamos adotando, eu quero excusar-me da manifesta insuficiência de recursos técnicos de que me cerco. É possível até que, em determinado momento, possam ouvir aqui um som por detrás das aulas que vem do meu netinho, Joaquim, que seguramente, em determinado momento, vai chorar e eu não tenho como fazer para evitar esse concurso de sons. Então, escuso-me disso. Mas essa escusa vem de par esse é o paradoxo da coisa, com a grandeza, as misérias e as grandezas costumam adicionar-se nesta vida humana, com a grandeza que me proporcionou a Anoreg do Paraná, Associação dos Notários e Registradores do Paraná, a cuja presidente, a tabeliã Mônica Maria Guimarães de Macedo Della Vecchia, que eu apresento o mais fundo das minhas gratidões, e associo a esse meu testemunho de agradecimento uma palavra em favor da ARIPAR, Associação dos Registradores de Imóveis do Paraná, cumprimentando a todos os seus associados, na pessoa da doutora Mariana Carvalho Pozzenato Martins. Igualmente, estendo o meu agradecimento ao CNB do Paraná, ao Colégio Notarial do Brasil, Seção do Paraná, colégio esse hoje presidido pelo meu amigo, prezado doutor Renato Fartulana. Igualmente ao Instituto de Estudos e Protestos de Títulos do Paraná, presidido pelo Dr. João Norberto França Gomes. Por igual ao Instituto de Registro Civil de Pessoas Naturais do Paraná, presidido pela doutora Elizabeth Regina Vedovato. E, last but not least, ao Instituto de Registro de Títulos de Documentos e Pessoas Jurídicas do Paraná, cujo presidente é o Dr. Maximino César Lisboa. A todos e a seus associados, o meu melhor agradecimento pela oportunidade que me concedem de prosseguir em uma tarefa, em uma trajetória que se iniciou há muitos anos. Eu falarei rapidamente do histórico disto, antecedendo, porém, esta manifestação referente ao tema histórico, a metodologia que se tem adotado para esses nossos encontros há muitos anos. E que, pelos frutos, me parece que foi uma metodologia adequada. Toda semana, a cada semana. Em princípio, às terças-feiras, conforme ficou combinado com a doutora Mônica, a Mariana Herrera, que lidera com muita competência a parte técnica de produção e de divulgação dessas e de outras aulas dadas pela Anoreg e pelo Colégio Notarial do Brasil, da São Paraná. A cada terça-feira se publicará um pequeno artigo. Pequeno artigo que é seriado. Terão visto que a aula de hoje corresponde à aula de número 190. Isso guarda correspondência com um artigo com o mesmo número, 190, que é publicado às terças-feiras no site da Anoreg do Paraná. E na quarta-feira, a exposição que se faz é de leitura do texto previamente publicado, que, portanto, pode ser objeto de acompanhamento, a uma documentação literal para acompanhar a aula, com algumas glosas, algumas notas, alguns esclarecimentos, uma tentativa de clarear um pouco o texto. Bom, qual é o objetivo que
se formou, na verdade esse objetivo já era em parte inicial, mas ele se foi encorpando ao longo do tempo destas aulas. É múltiplo. São objetivos sobrepostos. É o de dar uma contribuição, ainda que pequena, conforme a imagem que se formou também, é a imagem da olaria, a imagem de um oleiro. Nós fazemos aqui um pequeno tijolo para colocar na reconstrução do direito registral imobiliário brasileiro, num período de uma década que se pode considerar problemática para essa doutrina, que acabou enveredando por um campo não científico. Campo importante, campo relevante, mas dogmático. Não se faz ciência do particular. Então, nós começamos com essa tarefa de reconstruir cientificamente. Isso não é uma tarefa para uma pessoa só, é uma tarefa para uma comunidade de pensadores. Então, nós estamos dando uma pequena contribuição. Outros são chamados a essa tarefa comum. Nesse momento, verão que, e poderão objetar com razão, que a matéria de que nós vamos, por exemplo, hoje tratar, penhora, sequestro e arresto, sobretudo da forma como ela está centrada, em grande medida, em aspectos legislativos, em aspectos legais da lei brasileira, não corresponde propriamente ao objeto de um saber científico. Mas nós procuramos, vamos ver no texto da aula, atingir um ponto intermediário. Isso é o que se chama de ciência média. O que é a ciência média? Que tem vários significados, mas o que nos interessa aqui é aquela que, embora se dedique a um fato particular, e o fato particular é o fato dogmático, ou seja, o arresto, o sequestro e a penhora medidas tratadas na lei brasileira, procura, de algum modo, razões universais acerca deste assunto. Então, não é propriamente a ciência simplícita, mas é a ciência média. É uma tentativa de poder corresponder também às necessidades, esse é outro aspecto, práticas daqueles que participam destas aulas. O nosso público qual é? O nosso público é não só o estudioso do direito registral imobiliário, e aí no rol dos estudiosos se encontram os registradores, em primeiro lugar, por evidente, que são os que mais estudam essa matéria, ou que devem fazê-lo, suspeita-se. Os notários trabalham muito com isso e precisam conhecer essa matéria. Advogados da área, promotores públicos e magistrados. Aliás, eu tive a imensa honra de contar, durante estas aulas, até mesmo com a presença de alguns em algumas aulas, com vários magistrados. Mas não só para os estudiosos, aí é que está. Nós também temos que nos dedicar aos estudantes, porque nós precisamos fomentar, uma vez que as universidades não têm cursos especializados em geral sobre notas e registros, nós precisamos fomentar que os novos juristas, aqueles que se estão formando hoje nas universidades, naquilo que se chama ainda persistentemente de universidade, possam eles também, esses novos juristas, aprenderem a importância do extrajudicial. Ao tratar do registro de imóveis, nós automaticamente chamamos também a atenção para as notas. Ou seja, isto vai como se fosse uma cadeia de convocações. E há um terceiro objetivo, cujos resultados me encheram de, confesso, um pecadilho de vaidade disso. É a formação, efetivamente, de grupos de estudiosos, pesquisadores, que no Brasil inteiro se foram ali formando. Não posso me esquecer de uma certa colaboração que seguramente as minhas aulas deram ao valioso grupo do Maranhão, por exemplo, o Tiago Estrela, Mirela Brito, a Rossânia Rossellini Rodrigues, a Graciana Soares, a Nádia Bruna, e outros tantos nomes, aqui menciono alguns apenas. Um grupo que se formou no Acre, o grupo das chamadas Baianinhas, com a Hélio de Oliveira e a Simone Dornelas, a concorrência recente desta prezadíssima Graziela Guerra. E, claro, no Estado de São Paulo, em razão até mesmo da presença, porque eu não posso negar, a presença, as aulas
presenciais tem esse traço humano que parece acercar mais de perto os corações. E com isso tivemos um grupo forte em São Paulo. E o resultado é já a sequência de livros que eu tive a oportunidade de coordenar com gente de toda parte, com gente de Goiás, com gente de Minas Gerais, com gente do Paraná, do Maranhão, da Bahia, etc. Pois é o resultado. Um resultado, ou seja, um trabalho que é humilde, um trabalho modesto, mas que procura contribuir com uma coisa que nós não podemos nunca nos esquecer de ter. O amor por aquilo que nós fazemos. O amor à verdade. Isso nós estamos fazendo. Claro, o que eu dependo fundamentalmente? Porque, como toda pessoa, eu estou sujeito aos transtornos da vida, aos traumas biográficos, como a gente costuma dizer. Mas há uma coisa que me nutre, é o entusiasmo, a boa vontade dos discípulos e dos alunos. Isso me convence de que eu tenho que continuar, apesar da idade, apesar das dificuldades intelectuais, culturais que eu possuo, manifestas deficiências, a tratar de supri-las e a tratar de dedicar-me a esses alunos. Ter a quem dirigir-me. Eu queria contar-lhes aqui, logo passamos a falar um pouquinho do histórico e vamos à aula, que é o que interessa, mas não podia deixar de fazer essa introdução. Algo que eu, a certa altura da minha vida, quando em determinado momento, depois de 30 e tantos anos de lecionar em curso de graduação, eu recebi um telegrama dizendo que eu não precisava mais comparecer à universidade. Eu me senti um pouco inutilizado, na verdade. Então, formei ali uma ideia que me serviu de consolo para o resto da vida. E logo, felizmente, me reencontrei, comecei a lecionar. Fecha-se uma porta, abre-se outra, né? E acabei parando na pós-graduação, dando aula na pós-graduação na Universidade Católica de Buenos Aires, com que, ao fechar-se a porta da graduação no Brasil, abriu-se a da pós-graduação no exterior, que era muito maior do que eu podia esperar, por ser franco. Aliás, eu acho que eu não estava mesmo à altura, mas enfim, não importa. Eu fixei algo para mim como uma espécie de consolo e conforto que eu digo aos senhores. O dia em que eu não tiver os alunos, de que eu tanto necessito, o dia que eu não puder falar com eles, eu vou tratar de ensinar a mim próprio. Eu não vou parar de lecionar. Se eu não tiver público, lecionarei para mim. Falarei a mim próprio, tentarei ensinar aquilo que julgo que aprendi. E vou corrigindo isso ao longo do tempo. Mas enquanto eu tiver esse público, enquanto eu tiver gente generosa a cercar-me, eu não tenho palavras para agradecer o que isso me satisfaz pessoalmente. E, portanto, volto a agradecer a estas entidades todas paranaenses, a seus presidentes e a estimadíssima, sobretudo a estimadíssima Mônica Dalla Vecchia, por esta acolhida que me dão nesta minha nova casa. Então começou isto. No ano de 2015, havia em São Paulo, e há ainda, a Academia Brasileira de Direito Registral Imobiliário, cujo presidente é o registrador de imóveis de São Paulo, hoje presidente do IRIB, o Dr. Sérgio Giacomino. E o Dr. Sérgio Giacomino e o Dr. Ademar Ferranelli convidaram-me a... Eu sou ainda detentor de só nominal isso, mas enfim, sou detentor de uma designação para ser o coordenador acadêmico desta entidade, Academia Brasileira de Direito Registral Imobiliário. Para que eu, então, nessa condição, desse algumas aulas presenciais que se faziam num belíssimo, pequeno, mas muito bem arrumado, auditório que há em anexo ao 7º Registro de Imóveis de São Paulo, do Dr. Ademar Ferranelli. E eu comecei toda semana a ir a esses encontros. Havia lá inicialmente um grupo pequeno de participantes, de 10 a 15 pessoas, isso foi crescendo, chegou a um número muito elevado, 50, 60, praticamente lotava aquilo. E inicialmente se tratou ali das intermináveis
normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo. Mas aquilo era, além de muito maçante, ficar examinando normas, era evidentemente algo que correspondia ao ritmo, à trajetória nominalista. Não se fazia ciência. Se fazia uma leitura, compreensão do significado dessas normas, muita crítica que se dirigia a essa regulativa. Todo mundo sabe, eu já disse isso em público, e considero que não há competência constitucional para a edição dessas normas judiciais do direito judicial, salvo no plano da consolidação e das regras técnicas. Mas, enfim, fez-se isso durante algum tempo, até que, eu não sei bem como, se a ideia foi minha, ou se partiu do Dr. Giacomino, ou do Dr. Neymar Ferranelli, nós tivemos a ideia de alterar o objeto dessa matéria e começamos a estudar direito registral imobiliário a partir dos seus princípios. A ideia central era fazer ciência. Então vamos buscar o baldrame, os fundamentos do registro imobiliário. Voltamos à ideia dos princípios. Fiel a esta, a minha adesão ao conceito clássico de princípios, de que os princípios já contêm as conclusões, as conclusões estão virtualmente nos princípios, era dali que eu queria partir. Princípios tomados como fundamento de todo o edifício registral que deveria erguer. E começamos ali a tratar. Isto era certo que já em junho de 2015, ao menos, eu tenho essa indicação que me foi fornecida pela valiosa contribuição da doutora Amanda Gil. Em junho de 2015 já se fazia deste modo. E isto vai até 15 de julho de 2016. No dia 15 de julho de 2016, o Dr. Sérgio Giacomino, presidente da Academia Brasileira de Direito Imobiliário, comunicou-me que não haveria, por um motivo ou por outro, que não vem ao caso agora reviver tanto tempo passado, não conferia a continuidade das aulas ali presenciais. A esta altura, já também se transmitia pela internet essa atividade. Eu levei um grupo de alunos, me lembro ainda, uns discípulos, me lembro que estava a Laura Porto, estava o Rodrigo Pacheco Fernandes, o Pedro Bragato e alguns outros nomes que agora não me lembro bem quais estavam, para uma pequena reunião, porque a nossa ideia era continuar, por assim dizer, domesticamente. Bom, não podemos dar aula no auditório, não podemos transmitir por internet, não tínhamos recursos para isso, mas vamos continuar, não vamos parar de estudar. E fizemos uma aula. Assim que foi feita essa única aula, eu fui então procurado pelo Dr. Francisco Raimundo. Dr. Francisco Raimundo, estimado amigo, titular do 9º Registro de Imóveis da capital de São Paulo, então havia sido eleito presidente da ARISP, Associação dos Registros de Imóveis de São Paulo, Registradores Imobiliários de São Paulo. E ele me havia já há algum tempo formulado o convite para que eu deixasse a academia e fosse lá para a ARISP. Eu me recusei por uma questão de lealdade com a academia, com o Dr. Sérgio e com o Dr. Ademar, e apesar da minha muita amizade com o Dr. Francisco, eu me recusei a ir. Mas então, uma vez, por assim dizer, uma vez rompido o conjunto de aulas que eram proferidas lá na academia, eu passei a ministrar aulas pela ARISP, mais exatamente pela Universidade Corporativa do Registro, a Uniregistral, que é, digamos assim, o braço acadêmico da ARISP. Isso começou em setembro de 2016. De setembro de 2016 até 27 de maio de 2020, portanto, lá se vão aí praticamente 4 anos, eu lecionei para a Uniregistral, em todas as semanas, só faltantes, por acordo, as correspondentes semanas entre o Natal e o Ano Novo. Nós suspendíamos em homenagem ao Natal uma aula. No mais, até quando tive de viajar a congresso, para congresso no exterior, ou para atender a necessidade de férias, eu antecipei a gravação das aulas e essas aulas foram transmitidas. Foram, sem faltar, todas as semanas,
reuniões que frequentemente, a maior parte das vezes eram presenciais, até mesmo as gravações se faziam com o público, que faziam gravações de 2 ou 3 aulas do mesmo dia, de modo que então esse esquema permaneceu até o dia 27 de maio de 2020, que foi a última aula proferida na Uniregistral. A última presencial foi no dia 11 de março de 2020, quando então, em virtude aqui da pandemia, nós nos dedicamos às aulas virtuais. Tivemos 2 datas importantes, uma delas que eu queria mencionar, a aula de número 100, no dia 22 de agosto de 2018, quando completamos um centenário de aulas. E agora estávamos prestes a atingir o segundo centenário, com a última aula da Universidade foi a número 189, quando, então, o Dr. Flaviano Galhardo, a quem apresento também o meu reconhecimento, o meu agradecimento à forma leal com que me tratou, comunicou-me a impossibilidade de ali prosseguir. E eu quero, não posso deixar de também dizer aqui uma palavrinha acerca da extrema diligência com que se comportou o desembargador Zé Renato Lalini, reitor da Uniregistral, meu querido amigo, compadre, e que, dotado de múltiplas virtudes, procurou devotar-se a conseguir a aprovação do MEC para um curso de pós-graduação na Uniregistral. Este sonho não está morto, ele está prejudicado nesse momento pela paralisação de boa parte das atividades da Uniregistral. Mas, seguramente, o Dr. Lalini, que é um homem de grande empenho, de muito conhecimento teórico e boa dedicação prática, há de obter, até como prêmio pela sua atividade incessante e muito bem conduzida à frente da reitoria da Uniregistral. Eu, portanto, nesse momento, ao mudar de casa, ao deixar a Uniregistral, a que me dediquei durante 4 anos, com muito empenho, fico extremamente feliz em poder continuar essa atividade numa casa grandiosa como é a da Noruega Paraná, a das demais instituições que eu mencionei, que faz assim a constelação de boas entidades paranaenses. E eu não posso negar, aqui vai um pecadilho de vaidade, ao fundo saber que eu estou lecionando na Casa Paranaense, estou lecionando com apoio do público paranaense, ou seja, fora do meu estado natal, isso me deixa com um ânimo um pouquinho engrandecido. Eu espero que esse pecadilho de vaidade não seja excessivo e que Deus me perdoe disso, mas eu estou muito contente de poder estar aqui com o apoio do público paranaense. Muito bem. Vamos agora tratar um pouquinho do objeto das nossas aulas para que compreendam aqueles que estão iniciando agora a sequência das aulas, compreendam onde nós nos encontramos, daquilo que já cuidamos, onde encontrar o material correspondente, se quiserem retomar as atividades antigas, etc. Bom, a primeira parte destas aulas, hoje nós vamos para a aula número 190, a primeira parte dizia respeito aos princípios. Isso foi um número bastante grande de aulas. Eu penso que, em matéria de documentação no Brasil, na parte escrita, não se fez um estudo em relação aos princípios registrais imobiliários, tal qual esse que se fez aqui com as nossas aulas. Então, essas foram as primeiras aulas. Em determinado momento, nós precisamos tratar, então, encerrou-se o exame específico dos vários princípios registrais e foi necessário, então, prosseguirmos. E eu adotei o critério de seguir, então, agora com uma referência legislativa, tomando por base o artigo 167 da Lei nº 6.015, para então, com base nesse dispositivo, começar a tratar das várias hipóteses de títulos inscritíveis, ou seja,
tanto aqueles títulos objeto do registro em sentido estrito, previstos no inciso 1º do artigo 167, quanto os objetos de averbação, que são matéria do inciso 2º desse mesmo artigo 167. E ali começamos tratando das várias coisas, né? Da hipoteca, etc., toda aquela listinha do inciso 1º, e estamos agora começando, na aula de hoje, a tratativa referente ao item 5º desse inciso 1º, que diz respeito à penhora, ao arresto e ao sequestro. Onde encontrar o outro material? Claro, é possível ir-se ainda ao site da valiosa Uniregistral e lá encontrar os vários artigos, um por um. Mas esses artigos terminaram por ser reunidos e publicados. Primeiro pela editora Primos, do interior de São Paulo, e depois pela editorial Lepanto. Então, esses livros são objeto já, essa matéria é objeto já de 3 publicações, 3 tomos, então ali é mais fácil de encontrar. O índice dessas publicações, elaborado pela Laura Porto, pela Amanda Gil e especialmente pela Thaís Castelo Branco, eu agradeço muitíssimo as 3, ajuda muito a encontrar as questões. E nós agora que estamos preparando o 4º tomo, estamos alterando, porque não havia títulos específicos para cada uma dessas publicações. Só estava ali a indicação do número, registro sobre registro, número tal. Agora nós estamos colocando algum título para facilitar enquanto a matéria. Então, tanto é possível ir lá no site e verificar artigo por artigo, quanto é possível o recurso aos livros, e os livros, os vários tomos já publicados. O 4º tomo está pronto para ser publicado, pende apenas da conclusão do índice, que está sendo feita, essa conclusão, pela doutora Thaís Castelo Branco, minha querida amiga e registradora lá em Trairi, no Ceará. Então, hoje nós vamos tratar da penhora, do arresto e do sequestro. Para o meu gosto pessoal, há aulas que são de matéria mais simpática e há aulas que são de matéria mais antipática. Eu, particularmente, não gosto muito quando há aulas como essa de hoje, em que há demasiada menção a textos legislativos. E nós precisamos ver os textos, claro, os textos legislativos são causa do direito, nós precisamos ver isto, não é? Então, eu peço desculpa se, ou seja, aliada à eventual chatice do próprio expositor, há também chatice do texto. Então vamos começar hoje correndo o risco aqui de alguma amassada. Vamos lá, que aqui então, a vaidade fica de lado e temos que pôr os óculos para conseguir fazer a leitura. Muito bem, então começamos com a exposição. Verão que normalmente essas exposições duram 30 minutos, 35 minutos, mais ou menos por aí. Hoje foi um pouco mais, porque eu me perdi aqui durante quase 30 minutos fazendo essa introdução, que era necessária para agradecer, incentivar e também dar as coordenadas para aqueles que estão chegando agora para assistir essas aulas. A Lei Brasileira de Registros Públicos, essa lei que ainda está em vigor, a Lei 6.015, que é de 1973, como sabem, mas entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1976, prevê no artigo 167, isso eu já o disse, dois modos de inscrição. O registro, em sentido estrito. Essa palavra registro, como sabem, muitas vezes aparece em uma acepção geral para abranger também a averbação, mas ela tem um sentido específico, quando significa propriamente registrar, que é o registro em acepção ou sentido estrito. E o inciso 2º, já que o primeiro trata do registro em sentido estrito, indica as hipóteses de averbação ou averbamento. Acho que, sobretudo aqueles que têm prática do registro, sabem disto. Na prática, desapareceu muitíssima relevância entre distinguir registro de averbação de registro, porque, a não ser a um relevo emolumentar, ou seja,
de custo econômico, financeiro, porque como resultado, em virtude das frequentes confusões legísticas que levam a chamar de registro hipóteses que deveriam ser de averbação, ou de averbação que deveria ser chamada de registro, os resultados são praticamente equivalentes. Mas o fato é que o item 5º do inciso 1º desse artigo 167 refere-se a 3 medidas de constrição. Só 3 delas. Verão que haverá muitas outras. São elas a penhora, o sequestro e o arresto. Às vezes, a lei de regência, a nossa lei de regência e as leis extravagantes da Lei 6.015, fazem indicação do registro ou do averbamento dos títulos em sentido formal. Outras vezes, os títulos em sentido material. O certo aqui é exatamente isto. O que se registra é a penhora, o arresto e o sequestro. Não há registro do título judicial, do mandado de penhora. Não se registra o mandado de penhora. Propriamente o que se registra é a penhora. Mas a lei frequentemente confunde essas situações, ora fala de um jeito, ora fala de outro. Distinguindo-se das medidas de constrição pessoal, ou seja, aquelas que constrangem ou apreendem pessoas, assim a custódia, a prisão, a apreensão de menores. Essas são medidas de constrição ou constrangimento pessoal. Com a penhora, o arresto e o sequestro, o que nós temos são medidas de constrangimento real. A palavra real vem do latim res, rei, que significa coisa. Então, constrangimento real significa constrangimento de coisa, e não de pessoa. Como é que se distingue uma e outra dessas entidades, um e outro desses entes? O melhor é, costumeiramente, dizer-se que coisa é tudo aquilo que não é pessoa. Então, quando nós definimos pessoa, e aqui podemos utilizar a célebre definição de Boécio, pessoa é a substância individual de natureza racional, deixando isso de lado, tudo mais é coisa. Essas medidas de constrição, como eu disse, não esgotam, penhora, arresto, sequestro, a lista das constrições ou constrangimentos patrimoniais passíveis de reconhecer-se no nosso direito. E, além do mais, essas figuras todas, até mesmo arresto, sequestro e penhora, mas as outras também, de que nós vamos fazer alguma referência aqui, elas se encontram imbricadas, seja que eu escrevo aqui no texto, imbricação das figuras. O que é imbricação? Imbricação, pensem assim nas telhas de um telhado da nossa casa. O que acontece com a imbricação? Uma telha fica sobreposta em parte, não é uma sobreposição total, sobreposição parcial. Isto é imbricação. Telhas imbricam-se porque uma se sobrepõe à outra de maneira parcial. Então, imbricação de figuras significa isso, elas estão sobrepostas parcialmente. Vamos ver que certas características do arresto se encontram no sequestro ou na penhora e em outras medidas de constrição. Em nosso direito, prossegue aqui o texto. A exemplo daquilo que ocorre com o direito espanhol, estou mencionando aqui este grande autor espanhol que foi José María Rocasastre, que tem um famoso tratado de direito hipotecário, que vale muitíssimo, vários volumes, vários tomos, e aos quais convém ter acesso. Aliás, estou vendo aqui aqui ao fundo, estão vendo? Uma coleção aí, um vermelho mais escuro, um vermelho um pouco mais vivo e um pouco faixas douradas, é o Tratado do Rocasastre. José María Rocasastre lembra no direito espanhol, e isto é também comum ao nosso direito, que existem proibições totais ou restrições de poder de disposição provenientes de fonte diretamente legal, ou seja, quando a lei prevê essa restrição, pode ser administrativa, pode ser judicial e pode ser negocial. Entre as negociais, vamos incluir também aqui, particularmente as testamentárias.
ou seja, as cláusulas de inalienabilidade. E essas disposições todas constritivas, medidas de constrangimento, elas não possuem tratamento unitário. No direito espanhol não tem tratamento unitário, no direito brasileiro não. Até eu lembrava aqui uma coisa interessante. Duas das nossas alunas aqui, frequentes, e que já participaram até do livro da Uso Capião, o livro sobre a Uso Capião está no Prelo. Informou-me ontem a editorial Lepanto que está prestes a sair um livro sobre a Uso Capião, jurisprudência da Uso Capião, dedicada aos registradores e notários que estão agora com essa incumbência de atuar no âmbito do processo extrajudicial de Uso Capião. Duas dessas moças, a Cida Cavalcante e a Paula Cassim, que são colaboradoras do 18º Registro de Imóveis aqui de São Paulo, certa vez participaram de uma pesquisa que eu pedi que fizessem para mim. Descobrir os vários casos de indisponibilidade de bens que há no direito brasileiro. Isso é uma tarefa hercúlea. Sabe que, contra aquela tabuleta que se encontra na entrada do inferno da comédia de Dante Alighieri, lasciate ogni speranza voi che entrate, ou seja, deixai toda a esperança vós que entrais. Ou seja, é um âmbito terrível, não se tem muita certeza de que nós exaurimos as hipóteses ao tratar desse assunto. Ou seja, não há um tratamento unitário, não há um tratamento sistemático ainda feito, isso há pendência disso. Quer na legislação, nós temos uma legislação esparsa, imensa, todo mundo sabe disso, e muito menos na doutrina. Daí que para o direito brasileiro, prossegue o meu texto aqui, as diversas medidas constritivas que se apontam, por exemplo, com a cautelar fiscal, que é objeto da Lei 8.397, de 1992, com o arrolamento cautelar, que hoje está previsto no Código de Processo Civil, artigo 301, com o bloqueio, previsto no parágrafo 3º do 214 da Lei de Registros Públicos, da Lei 6.015. Esse bloqueio que foi uma criação administrativa e judicial. Complicadíssima, complicadíssima. Eu penso que tentei, a meu tempo, quando eu era juiz auxiliar da Corregedoria de São Paulo, dar uma fundamentação doutrinária para o bloqueio, mas depois, humilhado, eu tive de reconhecer que, com o ensinamento do meu amigo Dr. Narciso Orlando Neto, que era inconstitucional. Eu não sei se esse bloqueio do parágrafo 3º, 214, é constitucional. Isso é uma matéria que também é objeto de controvérsia. Mas, enfim, está lá previsto. Outras indisponibilidades de bens, dentre diversos casos, estão lá no artigo 2º e 3º da Lei 5.627, de 1970, os artigos 36 e 38 da Lei 6.024, de 1974. Lembremos das tutelas das possessórias. As tutelas possessórias são frequentemente medidas constritivas. A emissão de posse no processo de desapropriação. A arrecadação de bens prevista na Lei de Falência, a Lei 11.101 de 2005, ou de bens vagos, de ausentes ou de heranças jacentes. E estamos aqui mencionando algumas hipóteses. De maneira que vai muito além da mera referência a penhora, arresto e sequestro. Bom, o que é próprio dessas medidas de constrangimento real, das medidas constritivas reais? Elas têm duas características. Uma delas é a finalidade de garantia. São as chamadas medidas cautelares. As outras são as medidas satisfativas, executórias, de execução. Então nós temos dois tipos de medidas de constrição. Umas para garantir, de uma tutela, de algum modo, provisória, uma espécie de um andaime que se coloca para a construção de alguma coisa, e a outra tutela de caráter satisfativo, é a satisfação do direito, a realização do direito, a execução do direito. Mas sempre, num caso ou no outro, a ideia está em apreender coisas. Se nós quisermos usar outra expressão, captar coisas. Então, objeto material são coisas, não pessoas. E há uma captação. Essa apreensão ou captação, alguma vez é apenas jurídica. Nada impede, por exemplo, que se faça. Para aqui temos uma exemplificação. A penhora de um automóvel, mas deixemos o automóvel penhorado embora sob depósito com o próprio executado.
a apreensão jurídica, mas não a apreensão factual, fática. Ou seja, a disponibilidade de uso, pelo menos, mantém-se com a pessoa que já estava na posse desse bem. Então, o que nós fazemos quando se trata da mera apreensão jurídica e não fática, o que se faz é separar o bem, a coisa, da circulação econômico-jurídica. Quer dizer, o que se impede é a livre disposição pelo dono. Ele já não pode dispor efetivamente do bem, ele pode usá-lo, pode fruí-lo, mas não pode dispor, porque está apreendido juridicamente. Isso resulta, quando se trata aqui de bens imóveis, a conveniência, que ela salta aos olhos, é notória, evidente, de que essas medidas constitutivas sejam escritas no registro predial. Porque, imagine o seguinte, ainda que se tratasse, no caso da apreensão física, pelo favorecido pela Constituição, isso já seria conveniente para indicar a impossibilidade de disposição do bem, quanto mais se nós admitirmos apenas a apreensão jurídica, então, em que a situação de notoriedade fenomênica, factual, ou seja, aquilo que nós estamos vendo não mudou nada. Ou seja, vem alguém e faz a penhora desses óculos.